Oi, professor, tudo bem? Então, nessa primeira avaliação eu estou fazendo sozinho. Resolvi testar os meus conhecimentos para ver se eu realmente sou bom no que eu faço ou sou só uma farsa. Eu tô brincando, mas assim, eu quero dizer pro senhor que deu tudo errado, mas eu acredito que as respostas elas estão certas. Eu planejei os vídeos de uma forma, mas acabou não acontecendo da forma como eu queria. E as respostas elas vão sair no formato como se fosse um podcast. A primeira questão eu vou falar, o senhor vai ver meu rosto, eu vou até falar um pouquinho no próximo vídeo de como vai funcionar. Nas outras questões vão ser a imagem, eu acredito que na questão 2 vai ser a imagem e eu falando. Na terceira vai ser o slide, que demora um pouquinho porque eu tive que gravar na tela do meu telefone. Então eu vou falando e vai se mexendo e movendo, desculpa. E na terceira eu mostrando pro senhor como eu fiz o meu cálculo, tá bom? E é isso, um bom dia, boa tarde, boa noite pro senhor, independente você tá, e por favor, olha com pena a minha prova que eu preciso dessa pontuação, tá bom? Um beijão, um abraço e é isso aí. Professor, antes de iniciar o primeiro vídeo, eu quero dizer pro senhor que aconteceu um pequeno problema com o meu editor, não sei. E eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar nesse primeiro momento uma base de 5 segundos para o senhor ver o meu slide da primeira questão. E aí, após esse slide, eu vou começar a gravar o vídeo, tá bom? Aí, para o senhor já ter já uma base, mas não se preocupe, eu vou enviar direitinho para o seu PDF. É que eu apenas não consegui agregar o vídeo à imagem. Eu tentei usar o Zoom, só que complicado. Mas aí, eu espero que não dê nenhum problema, tá bom? Desculpa e vou enviar para o senhor. Então, professor, nesse primeiro momento eu vou explicar um pouquinho como vai ser a minha metodologia para responder essa primeira questão. O senhor pede para nós analisarmos no viés da curva de Phillips, Lejeune e da curva da demanda agregada. Eu vou usar os denominadores para analisar como é que é a questão do boletim, que é a questão da inflação, do produto, do desemprego e do preço. Mas por que eu fiz isso? Eu fiz isso porque eu acredito que se eu analisasse profundamente, queresse observar a curva de Phillips, inflação e desemprego, lei de Ockham, produto e desemprego, demanda agregada, talvez eu pudesse me confundir. Então, o que eu achei melhor? Eu achei melhor eu explicar, claro que eu vou estar dando indício, isso aqui, curva de Phillips, lei de Ockham, uma demanda agregada, mas eu vou analisar no viés dos seus denominadores, que é a questão da inflação, produto, desemprego e preço. E eu analisei 3 pontos nesse boletim, que é a questão da atividade econômica, o mercado de trabalho e a inflação. Minha voz está um pouquinho rouca porque eu já tentei várias vezes para fazer esse vídeo aqui, deu vários probleminhas aqui, mas vamos indo. Nós temos uma meta esse ano para o nosso PIB de crescimento de 5,2%. Nós temos uma taxa de desemprego, uma taxa de desemprego, desculpa, muito elevada. O crescimento do emprego informal ele vem crescendo exponencialmente. A inflação ela subiu a meta que era esperada, que era de 5,25. Agora nós estamos no mês de agosto. Nós estamos numa agosto ou setembro? Não sei o mês que nós estamos, professor. De 7,8%. Nós estamos tendo também um cenário de desaceleração do crescimento, devido à inflação elevada, fim de alguns estímulos monetários, como a questão do auxílio emergencial, que vem diminuindo gradualmente as pessoas que estão sendo beneficiadas, e acaba acontecendo que o poder de consumo, a renda vem diminuindo. Para alguns era a única fonte de renda, para alguns era um incremento, e vai se ter uma nova ótica perante ao consumo. Nós estamos tendo juros muito longos e uma desestimulação de novos investimentos. E aí, professor, desculpa, o crescimento econômico. Nós estamos tendo no varejo um crescimento moderado devido à inflação do futuro e a questão de preço. Lembrando que nós temos preço hoje, não temos inflação. E aí acaba acontecendo, professor, que a renda dos consumidores ela está retraída, os preços eles estão ficando muito altos de determinados produtos. Então, antes numa cesta, quando eu escolhia
um exemplo, o consumidor escolhe arroz, frango, carne, peixe, agora ele está tendo que optar por um dos três, ou às vezes escolher nenhum dos três. Então acaba acontecendo que tá tendo crescimento, tá tendo uma questão moderada, porque as pessoas têm que comer para sobreviver, mas elas não estão comendo da forma como elas queriam devido à renda estar diminuindo. Nós estamos tendo um aumento dos serviços, um aumento do consumo de serviços, mas eu não digo pela análise, não seria de uma forma, o serviço ele cresceu, seria mais uma questão da retomada, assim, da questão as pessoas estão vacinando e etc. Então o trabalho voltou com força total, pelo menos é o que eu estou vendo até agora. Até a questão do home office também está diminuindo. E nós temos uma expectativa também, professor, dos empresários, né? 26%, isso é muito importante, né? Falar que 26% dos empresários, eles voltaram ao período pré-pandemia. 18,8% acredito que até o final de 2021, devido às festas que nós temos, né? Então o consumo ele aumenta no final do ano. Nós temos também a questão de 26%, ou até mais, acredito que até 2022, 2023, que são, como eu digo, que são terceiros. É aquele comércio que compra de um atacadista e se vê numa questão onde as pessoas não estão comprando mais dele da forma como compravam. E aí, professor, vindo agora um pouquinho para o mercado de trabalho, a taxa de desemprego ela se mantém constante. Nós tivemos uma pequena queda de 0,1, de 14,7, vamos de 14,6. Nós tivemos um aumento de 415 mil vagas de empregos informais. Só que é ótimo, as pessoas estão ali trabalhando. Mas as pessoas estão trabalhando em condições inferiores ao que estavam pré-pandemia. Então elas estão, como a gente está trabalhando no serviço, como é questão informal, então pode ser que quando trabalha questão formal é um salário mínimo, as pessoas trabalhando por 400, 200 reais, 300 reais, por aí. Então acaba acontecendo que o poder de consumo diminui, a inflação ela tende a aumentar, vou explicar um pouquinho mais ou depois, e acaba acontecendo que está tendo uma redução na renda, e vem a questão também do desemprego. Então a gente observa aí que a demanda agregada ela tá sendo retraída, né? Na linha de preço, vamos aqui e vamos lá. Beleza. Vamos falar agora um pouquinho sobre a inflação. A pressão havendo uma pressão, que a inflação ela diminui, mas diminui de uma forma tímida, porque nós estamos tendo uma diminuição nos preços das commodities minerais, mas em compensação nós estamos enfrentando, né, uma crise hídrica que pode se afetar muito mais nos próximos meses. Nós temos um aumento do preço do petróleo, que implica diretamente no diesel e na gasolina, uma crise hídrica que vem na questão da agricultura e no preço da energia, a falta de insumos importantes para a cadeia de produção e aumento de preço de bens duráveis, uma reabertura dos serviços, então as pessoas estão demandando mais serviço, por isso o preço está aumentando. Então, de resumo geral, os serviços eles aumentaram o seu valor, eles inflacionaram 46%, a indústria 31% e 23%. Então, professor, acaba acontecendo que a inflação, o preço, eles tendem a subir e tudo fica muito mais caro. Nós estamos enfrentando uma crise na indústria que não está tendo determinado produtos como semicondutores. Então, e também muitos países também estão bloqueando devido à crise sanitária ter voltado com uma certa força. Então acaba acontecendo, professor, a seguinte situação: tudo fica mais caro, a energia fica mais caro, fica-se mais caro para produzir. Na hora quando eu quero vender determinado produto, eu não tenho aquele, por exemplo, um semicondutor. Então, não há a necessidade de eu ter determinado funcionário, então eu diminuo minha cadeia de produção, diminui o meu nível de empregados, e acaba acontecendo que também quando essas empresas elas recontratam os funcionários, elas recontratam por salários menores, mas ainda assim salários mínimos. Temos um aumento do preço de uma forma exponencial, e a tendência é que
cresça de uma forma, um aumento a- um aumento no um aumento nos empregos informais, as pessoas estão aceitando trabalhar por bem menos. Então, assim, o Brasil, numa visão, me deixou até bem triste ver isso, porque ficou tudo uma bagunça, tá tudo uma questão de, meu Deus, para onde eu vou? Porque é aquela coisa, por mais que eu diga que o emprego está aumentando e o PIB está aumentando, mas a inflação ela também está subindo, ou ela está se mantendo constante, ao ponto que quem é mais prejudicado somos nós, somos os consumidores finais, as pessoas de baixa renda, de médio porte. Então, professor, eu trato nessa primeira questão, consegui traduzir um pouquinho de como está funcionando a questão da inflação, que ela, resumindo, ela tem a questão a meta dela era 5,2 e foi para 7, um pouquinho a mais. A questão do produto que ele tende a subir, mas alguns setores vão ficar deficitários. Ela tende a subir no contexto geral, mas tem setores, como a indústria, que não vai ter a mesma expectativa a qual eu esperava. Os preços eles estão altos e isso tudo afeta na demanda agregada, porque diminui a... Então, professor, respondendo a segunda questão da ANPEC, ela dá o enunciado e eu vou logo para as alternativas. A taxa de emprego natural será de 5%? Então, professor, essa alternativa é verdadeira, pois através da curva de Phillips temos uma relação da variação da taxa de inflação e a variação da taxa de desemprego. E a respeito da taxa natural de desemprego, temos uma diferença entre a taxa vigente e a taxa natural. E a equação ela diz que é 0,5%, ou seja, temos uma taxa natural de 0,5%. Por isso que a alternativa ela é correta. Na questão 2, essa alternativa, professor, ela é falsa, porque através da lei de Ockham temos uma variação do desemprego quando há um desvio do crescimento do produto. Através dela podemos ver que a taxa de crescimento do produto natural será de 2%, logo, caso haja uma taxa de desemprego, seja igual à taxa natural do crescimento. Ok? Então, seria igual à natural. Na questão 2, professor, observa a seguinte forma. Que se a taxa de desemprego fosse menor que a natural, significa que há mais pessoas trabalhando do que o normal. E isso impacta diretamente na taxa de inflação através da curva de Phillips. Podemos contestar isso, visto que tem uma relação, que elas têm uma relação inversa, né, entre desemprego e inflação. E em um cenário com uma taxa mais baixa de emprego, teremos uma taxa maior de inflação. Na questão 3, professor, observa da seguinte forma que essa questão ela é falsa, visto que o valor da taxa de crescimento do produto deverá ser pelo menos de 0,2% a 2% para impedir as variações na taxa de desemprego. E sabendo que a inflação vigente é de 5%, ou substituindo 5% da inflação, é 9% no crescimento monetário. Observamos que a taxa de crescimento do produto é igual a 4%, ou seja, maior que 2%. Necessário para manter a taxa de desemprego constante. E dada a taxa de crescimento monetário, teremos uma variação de 0,4% na taxa de desemprego. Questão 4. Caso haja uma taxa de desemprego vigente seja menor que a natural, a taxa de inflação vigente será menor que aquela que... Então, professor, nessa questão, que é a questão 3, o senhor fala bem assim: utilizando um modelo geral de análise macroeconômica, explica os efeitos de uma política monetária expansionista. Então, quando a gente fala de uma política monetária expansionista, eu já sei que vai haver um deslocamento da DD e da LM. Vou verificar aqui, não aparecer. Como você pode verificar aí, criando uma nova taxa de juros, né? Fazendo com que a demanda agregada ela se desloque, né? Criando um novo nível de preço devido a um excesso de demanda, né? E que faz que esteja um aumento, professor, esse aumento de preço faz um aumento que esteja um aumento na produção e nas horas trabalhadas, como você pode verificar. E aí, esse aumento de preço pode usar mais do que a capacidade instalada, né? As empresas elas vão trabalhando nesse sentido. E aí, quando a gente chega lá no mercado de trabalho,
há uma expansão da curva da oferta de trabalho e acaba acontecendo que vai aumentar, né, o valor do produto marginal, fazendo deslocamento da curva da demanda agregada, é, obrigando ao aumento do salário nominal e por mais que haja um preço no salário, há uma queda no poder de compra, como a gente pode perceber, né? Que a curva de oferta de trabalho ela vai para a esquerda, e aí que acaba acontecendo um aumento das horas de trabalho, um aumento do salário nominal, mas em compensação uma queda do salário real, devido ao novo ajuste não ser compatível ao poder de compra devido ao aumento do preço. E essa é a explicação da terceira questão, professor. Então, na última questão agora, na IB, eu resolvi fazer ela por sessões, onde eu vou encontrar o valor do equilíbrio, após isso o índice geral dos preços, depois encontrar o valor dos juros domésticos, e depois vou verificar a situação da balança de pagamentos. No primeiro momento, o senhor pede para nós encontrarmos os valores de equilíbrio do produto, e aí eu acabei encontrando que já estava na oferta agregada, que o valor era R$ 1.000, já estava explícito. E após isso nós vamos ao índice geral dos preços, que aí no índice geral dos preços, que é pela demanda agregada, né, que veio Y igual a parênteses 322 menos 10p, prob 0,31. Então o que eu faço nessa equação? Eu pego o 0,31, que ele está passando de divisor, eu coloco ele para multiplicar a questão, pego o 10 e divido a questão inteira, né? Aí, como você pode ver aqui, o valor do y eu passo para depois da igualdade. Então, a minha equação ela acaba ficando P igual a 322 menos 0,31 vezes 1.000 dividido por 10, que isso dá um valor de 12 unidades, né? E aí fica dividido por 10, que dá um preço de 1,2. Aí o senhor pede para nós encontrarmos o valor da taxa de juros. Então a LM está explícita dizendo que LM é parênteses, né? Juros dividido por 1 dividido por 10.000 y, né? E aí o que eu fiz? Eu fiz o cálculo e acaba acontecendo que deu 0,0001 y. Aí o y ele é o nosso equilíbrio de produto, então é 1.000. Então o resultado da LM ela fica 0,1. Os juros, né? Os juros domésticos, ele fica 0,1 ou 10%. Aí só pede para nós verificarmos a situação do balanço de pagamento. A balança de pagamento eu usei a ABP, que é claro. Aí o que eu fiz? Eu substituí ali no 200, eu coloquei o valor do índice geral dos preços, e no 6.000 eu coloquei o valor dos juros, que aí no final da conta dá um valor de R$ 1.000, quer dizer, 1.000 unidades, né? E acaba acontecendo que a ABP ela se torna equilibrada. Eu peço perdão por ter confundido algum número, alguma questão, é que realmente eu já estou cansado porque, professor, esse trabalho deu muito problema. Mas tá aí, professor. Muito obrigado, viu?